Terceiro episódio da aula sobre filogenia e classificação, nós vamos falar sobre categorias e nomenclatura. Bom, a classificação, né, linneana, uma característica muito importante dela é que você tem categorias que são hierárquicas, você tem categorias que estão acima e outras que estão abaixo e outras que estão mais abaixo. Tá? Como exemplo aqui, a gente tem a nossa espécie, o Homo sapiens, que é uma espécie, tá certo? Formado, né, o nome dessa espécie é formado por esses dois nomes, que é o nome é um binômio, né? É o nome do gênero e o epíteto específico sapiens. Então, Homo sapiens é o nome da espécie. Ela pertence ao gênero Homo, tá certo? O gênero Homo pode ou não, no gênero Homo, no caso, tem outras espécies, mas no gênero pode não necessariamente ele tem que ter outras espécies. Mas toda espécie tem que pertencer a um gênero, certo? Todo gênero tem que pertencer a uma família. Nesse caso, a família que nós pertencemos é a família Hominidae, que inclui outros gêneros, tá certo? O chimpanzé, por exemplo, é da família Hominidae também. O gênero dele é Pan, é outro gênero, tá? Os membros da família Hominidae pertencem à ordem dos primatas, né? Primates é a ordem a qual todos eles pertencem. E os primatas são mamíferos, então eles pertencem a uma classe chamada de mamália. Então, classe está acima de ordem, que está acima de família, que está acima de gênero, que está acima de espécie. Tá certo? Então, ordem tem famílias, mas a família não tem ordens dentro dela. Tá certo? Uma classe pode ter uma ou mais ordens, mas uma ordem não tem classes dentro dela. Essa hierarquia é importante no sistema linneano. Da mesma forma, os mamíferos são cordados, estão no filo Chordata, que são parte do reino dos animais. Tá bom? Então, essa é uma classificação, as categorias básicas aí linneanas. É interessante que, apesar do Linneu não ser evolucionista, esse esquema de grupos dentro de grupos, né, dessa hierarquia, dessa categorização que ele tem, na verdade, de certa forma, é um pouco compatível com a filogenia, tá certo? Porque a gente pode imaginar que a gente tenha, por exemplo, espécies aqui na ponta dessa árvore, imagina que cada uma dessas é uma espécie, tá? Essas duas espécies, por exemplo, pertencem ao gênero B, né? Essas duas pertencem ao gênero E, essas duas pertencem ao gênero F, tá certo? Aí que o negócio começa a complicar, né? Porque, por exemplo, a espécie I, ela tem que pertencer a algum gênero, mesmo ela sendo a única espécie existente, ela tem que entrar em algum gênero, então você teria que ter um gênero aqui para ela, porque é obrigatório, você não pode ter uma espécie que pertence a um grupo acima de gênero que não pertence a nenhum gênero, ela tem que pertencer a um gênero, tá? Então, no caso, por exemplo, E e F são dois gêneros, tá certo? Que pertencem à mesma família, representada pela letra D aqui, que inclui todo mundo. A espécie I pertence, né, já é de uma outra família, que também teria que estar representada aqui, tá certo? E aí você tem também essas duas espécies nesse gênero que seriam de uma outra família, tá? Isso tudo poderia estar conectado aqui numa superfamília, ou numa ordem, aqui numa classe, tá? Então você tem uma certa compatibilidade entre o sistema linneano e a filogenia, mas você vê que também tem algumas dificuldades, que estão representadas aqui, né? Então, por exemplo, essas espécies, né? Então, como eu falei, esse gênero, né? Só que a espécie C precisa de um gênero para ela, então eu tenho que ter um gênero para ela, mesmo que seja só para ela, tá? E aqui, aqui tá botando numa tribo 3, né? Então, esses dois gêneros pertencem à tribo 3, então essa espécie pertence à tribo 2 e essas duas espécies aqui desse gênero pertencem à tribo 1, porque tem que ter tribo, se tem tribo para um, tem que ter tribo para todo mundo, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, essas duas tribos formam a família 2, tá? Só que essas espécies precisam de uma família para elas, então elas estão parte da família 1. E essas duas famílias são parte dessa ordem aqui. Então, esses pontos que eu coloquei aqui, especialmente esse gênero, essa tribo, essa família e essa tribo, você vê que são pontos que são meio que desnecessários, mas eles são obrigatórios na hierarquia linneana, tá? Bom, vamos olhar isso do ponto de vista mais prático, né? Vamos pensar nos nossos parentes mais próximos, né? Então nós temos humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões, que são os nossos parentes mais próximos. Cada um deles é de um gênero diferente, né? Você tem espécies diferentes também, mas cada um é de um gênero diferente. Então, Homo, Pan, gorila, pongo e lobates são gêneros diferentes. Humanos e chimpanzés são mais próximos entre si do que com qualquer outro, então eles formam a tribo Hominini, tá? O gorila, como ele é membro da mesma subfamília, ele precisa de uma tribo, mesmo que seja uma tribo só para ele, então existe a tribo Gorilini só para ele. Hominini e Gorilini são tribos da subfamília Homininae, tá certo? Que tem os três, que é irmã da subfamília Ponginae, que só tem
o orangotango, o pongo, tá? O gênero pongo. Ponginae e Homininae são duas subfamílias da família Hominidae, certo? Já os gibões e lobates são da família Ilobatidae. Ilobatidae e Hominidae são da superfamília Hominoidea. Tá ok? Então, estou aplicando esses princípios aqui. Então, esses grupos dentro de grupos da classificação linneana são, até certo ponto, compatíveis com a filogenia. Por isso que muitos autores começaram a aplicar o sistema para as filogenias, tá? Mas existem problemas, tá certo? Existem algumas dificuldades, né? Então, é difícil conciliar de forma objetiva, especialmente em função da diversidade, né? Então, quando a gente fala de mamíferos, né, que é esse grupo que eu acabei de mostrar, primatas ou mamíferos de uma forma geral, é um grupo relativamente pouco diverso, tá certo? Quando a gente começa a ampliar para outros taxons muito diversos, começa a ter que ter categoria demais, as categorias não dão conta, você teria que ter muitas categorias para representar todos esses nós da árvore, tá certo? E outra coisa é em relação ao grau de divergência, você tem alguns clados que são muito recentes e você tem outros clados que são muito antigos, tá certo? Então, pensa para mim, insetos. Inseto é um grupo antigo, é um grupo extremamente hiperdiverso, que você provavelmente vai ter muita dificuldade de conciliar uma classificação lineana, mesmo que você invente várias categorias, vai ficar difícil conciliar com a filogenia, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Em alguns grupos a gente pode tentar fazer isso. Então, por exemplo, nesse caso que eu mostrei antes, né, dos peixes, né, anfíbios, mamíferos, répteis e aves, eu poderia transformar cada linhagem dessa num taxon diferente, né? Então, aves, que são crocodília, lepidossauro, testudinos, eu poderia fazer reptília, incluir as aves, resolveria meu problema, né? Mamália, anfíbia. Aqui, cada linhagem de peixe tem que ter um taxon próprio, tem que ter um grupo próprio, tá? Por que eu estou falando isso? Porque peixe pulmonado, gente, é mais aparentado de anfíbio do que do selacanto, do que dos outros peixes, tá? Por que o peixe pulmonado é mais aparentado? É mais aparentado da gente, do mamífero, do que dos outros peixes. Por quê? Porque o ancestral comum mais recente que ele compartilha com a gente é mais recente do que o ancestral comum que ele compartilha com o selacanto ou com o tubarão, por exemplo. Tá certo? Então, né, da mesma forma, né, um selacanto é mais aparentado de uma ave do que de um tubarão, tá? Então, cada linhagem dessa recebe um nome próprio, tá? Então, você pode ajustar e tentar adaptar. Né, aqui um outro exemplo dessa conciliação, né? Então, por exemplo, a gente tem a classe tetrápoda, com duas subclasses, né, Lissanfíbia e os Amniota, que são esse grupo aqui. Dentro dos Amniota você tem os mamíferos, né, a infraclasse mamália e esses reptilomorfa. Dentro deles você tem os anapsida, né, aí você, aqui são as tartarugas, aí você tem aqui os diapsida, que são os lagartos e cobras, os crocodilos e as aves, tá certo? E aqui você tem então lepidossauro, e você tem os arcossauros representados por crocodilos e aves. Deu para conciliar, beleza, mas aqui nós estamos falando só dos táxons atuais, não estamos incluindo os fósseis, que a coisa começa a ficar mais difícil, tá? A mega diversidade que eu falei, ela complica muito a situação. Então pensa, por exemplo, drosófila, né, as moscas da fruta. Tem mais de 800 espécies de drosófila, certo? Só no Havaí tem centenas dela. Então, você tem lá drosófila, pensa bem, você vai ter 800 pontas conhecidas, né? É claro que você vai ter grupos de drosófilas. Você tem vários clados, né? Pensa bem, né? O número de clados que você pode ter com 800 taxos é muito, né? São centenas de clados, tá certo? E você pode ter, por exemplo, esse grupo aqui, ó, que é mais próximo entre si, esse grupo aqui que é mais próximo entre si, esse grupo aqui, essas duas que são mais próximas entre si, por sua vez, são mais próximas desse grupo aqui do que desse outro grupo. Então você talvez queira nomear esses grupos, tá? Esse grupo irmão desse, por exemplo, esse grupo irmão desse, esse grupo... E aí o que acontece? Você tem, então tá, vamos usar outras categorias. Então subgênero, tá, beleza, um subgênero aqui, outro aqui. Mas aí depois, né? Como é que... Não vai ter número suficiente de categorias para abarcar todas essas hierarquias, tá certo? Então essa é uma dificuldade de se adaptar o sistema linneano à classificação filogenética, especialmente com insetos, né, que é um grupo extremamente diverso, né? Então essa conciliação ela é difícil, né? Uma abordagem diferente seria abandonar essa hierarquia linneana, né? Abandonar essas categorias e fazer uma nomenclatura unicamente pensando na filogenia e fazer uma taxonomia que seja livre de categorias. Então você dá nome a clados, independente da categoria, tá certo? Então, vamos lá, como que seria isso? Vamos pegar a mesma filogenia ali desses cordados aqui e vamos lá. Aqui é um clado, ó.
Esse clado que inclui aves, crocodilos, cobras, lagartos, tartarugas e mamíferos é o clado que a gente chama de amniota, tá? É o clado de organismos que tem um ovo amniótico. Isso é um clado, a gente sabe, quando fala uma amniota, você sabe o que é, certo? Já os anfíbios não são parte desse grupo, certo? Os peixes também não, pulmonados também não, né? Os tubarões também não, selacantes também não, lampreias também não, tá? Outro grupo que a gente usa muito, fala muito e faz sentido são os tetrápoda, certo? Então, os tetrápoda, né, que tem 4 membros, eles incluem os anfíbios e todos os outros amniota. Então, são os amniota mais os anfíbios, mas não inclui, por exemplo, os peixes, pulmonados, nem o selacanto, nenhuma das outras linhagens do que a gente chama de peixes, tá? Outro grupo aqui, vertebrata, né, são os vertebrados. Então, dentro dos cordados, você tem os vertebrados, que são aqueles que têm coluna vertebral. Então, isso exclui o peixe-bruxa, mas inclui as lampreias, os tubarões, actinopterídeos, selacantos, peixes pulmonados e todos os outros tetrápoda, tá bom? A gente precisa, será, dar nome... Então, assim, mas se a gente for dar nome para todos os clados da árvore da vida, não vai ter jeito, né? A gente não precisa dar nome para todos, você pode dar nome para alguns, né? Esses 3 clados aqui são importantes, né? Faz sentido, quando você fala de vertebrado, você consegue ver, enxergar o que você tem na cabeça. Agora, será que eu preciso de um clado que vai incluir actinopterídeos, selacantos, peixes pulmonados e os demais tetrápoda, e excluir o cartilaginoso e as lampreias? Será que... Né? Então, talvez não, talvez isso não seja um grupo que seja importante na nossa comunicação. Lembra que o objetivo principal da classificação biológica é a comunicação entre cientistas, entre as pessoas e especialmente entre os cientistas, tá? Então a gente poderia usar essa classificação, tá? Ela poderia ser baseada na sinapomorfia, por exemplo, coluna vertebral, uma sinapomorfia, tá? Então eu poderia fazer, olha, o vertebrata são todos os organismos com coluna vertebral, ou tetrápoda são todos os vertebrados que respiram com pulmões, ou amniota são todos os vertebrados que têm um ovo amniótico, tá certo? Eu estou baseando na sinapomorfia. Uma outra alternativa que essa bolinha está representando é, ao invés de basear na sinapomorfia, a gente pode usar outros jeitos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que amniota é o grupo que inclui todos os descendentes do ancestral comum mais recente de mamíferos e aves. Tá? Então, esse é o ancestral comum mais recente de mamíferos e aves. O grupo que inclui todos esses descendentes é o grupo amniota. Então, não estou usando a sinapomorfia, estou usando a composição do grupo. Tá? Mesma coisa eu poderia falar para tetrápoda, um grupo que inclui anfíbios, aves, todos os descendentes do ancestral comum mais recente de anfíbios e aves. Tá? Ou poderia dizer, no caso, o grupo que inclui anfíbios e aves, mas não inclui peixes pulmonados. Aí seria um outro tipo de definição. Tá? Então são maneiras filogenéticas de se definir grupos, tá certo? E a proposta da sistemática filogenética, especialmente do código filogenético, é esse. Né? Então a nomenclatura biológica, gente, ela são vários... Não existe uma nomenclatura, existem nomenclaturas diferentes para grupos diferentes. Então, isso são acordos que a comunidade científica faz para poder se comunicar. Então, por exemplo, né, os zoólogos utilizam o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, tá certo? Já os botânicos, né, incluindo as pessoas que trabalham com algas e fungos, trabalham com um código botânico, tá? Para algas, fungos e plantas, certo? Que é muito parecido com o zoológico, mas tem algumas diferenças, certo? O pessoal que trabalha com procariotos trabalha com o código de procariotos, tá? Uma revisão de 2008. O pessoal que trabalha com vírus tem um código próprio dos vírus, né? Existe uma tentativa de se unificar todos os códigos em um código chamado de biológico, que seria para tudo, tá? E existe também o que, né, até recentemente foi lançado o livro, né, do Phylocode, a versão finalmente do Phylocode, que é o código filogenético, tá certo? Que é um código que se propõe a fazer uma classificação filogenética, tá certo? Ele vai além da nomenclatura, ele vai dentro da sistemática, dentro da taxonomia, vai dentro da ciência, né? Os outros códigos são nomenclaturais, tá certo? Já o código filogenético ele vai dentro mais da ciência, né? Vai além da nomenclatura, mas ele também é um código de nomenclatura, tá? Mas ele se baseia, então ele tem, por exemplo, definições de grupos, tá certo? Como eu mostrei no slide anterior, tá bom? O Phylocode está aí há algum tempo como uma versão beta, um rascunho, e finalmente ele foi lançado. Então vamos ver, né, muitas pessoas que são a favor de uma classificação filogenética propõem que o código seja seguido, o Phylocode, mas muitos são contra também, acham que não ajuda muito, que a gente deveria continuar com o Linneu, né? Então o Phylocode propõe o abandono das categorias linneanas e a utilização simplesmente da filogenia, tá certo?
Vamos ver como que isso vai ser no futuro. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre árvore da vida.